Glória a Deus. Também gostaria de saudar a todos nesta noite com a paz do Senhor, aos irmãos que estão online participando deste culto. Com certeza no seu lar nesta noite tem uma igreja, tem um culto ao Senhor, e com certeza você está glorificando, está exaltando, bendizendo o nome daquele que vive e reina eternamente. Nesta noite, poucos irmãos reunidos nesta congregação, nosso pastor Josias, e os demais irmãos que aqui estão participando, cultuando ao Senhor, mas nós estamos aí com uma gana de mais de 50 irmãos na live participando, e com certeza nesta noite você há de ouvir a voz de Deus, como já tem acontecido desde o início do culto. Com certeza a palavra de Deus, através dos louvores, através dos testemunhos, ela tem alcançado o seu coração. Deus, Ele tem falado poderosamente nos últimos dias nos nossos corações. Vivemos sim momentos tribulosos, vivemos momentos angustiantes, em que a humanidade está sendo assolada por todos os lados, a humanidade está apreensiva, a humanidade está presa dentro do seu lar, mas é verdade que Deus tem os seus planos de agir, Deus tem os seus modos, os seus métodos de agir no meio do povo, e isso não é obscuro aos nossos olhos. Deus faz isso desde o início da humanidade. Deus age de formas diferentes em todos os períodos da humanidade. Nós estamos passando por um vendaval. Não é que nós iremos ficar no meio do vendaval, é uma situação passageira, como o povo transitando naquele deserto, era algo passageiro. Mas o mais importante é que nos momentos de angústias e tribulações, Deus sempre está conosco, e a promessa dele de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse que estaria conosco somente nos momentos de alegria, ele não disse que estaria conosco somente nos momentos de festa, não, ele disse que estaria conosco todos os dias. E nós cremos no nosso Deus, nós cremos na sua palavra, pois ela é fiel e verdadeira para conosco. E é por isso que nesta noite estamos aqui reunidos, cultuando a este Deus que é vivo e eficaz. E nós cremos que no momento oportuno Deus vai se levantar do seu trono e vai nos conceder a vitória. Como diz em Eclesiastes 3, há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, e cabe em mim e você aguardar o tempo exato do nosso Deus, o tempo do agir do nosso Deus. E saiba, Deus há de agir em nosso favor, com certeza Deus há de entrar com providência, e nós iremos fazer como Miriam, lá do outro lado, cantar o hino da vitória. Estaremos aqui reunidos, cultuando ao Senhor em um grande culto de ações de graças, aonde a igreja estará lotada, os irmãos estarão aqui juntos, podendo congregar-se, podendo abraçar-se, podendo se cumprimentar, porque Deus há de dar vitória a sua igreja. E vemos que o inimigo pensou que havia vencido, pensou que havia derrotado a igreja do Senhor, acabando com os cultos, acabando com as reuniões dentro do templo, mas esqueceu ele que Deus sempre move o coração dos seus fiéis. E hoje nós temos em cada casa uma igreja aberta, em cada lar tem uma igreja cultuando ao Senhor, tem uma igreja prestando o seu culto ao Senhor. Outrora estávamos aqui reunidos em uma só igreja, agora não, todos os lares têm uma igreja aberta, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. E ainda cabe a tecnologia nos ajudar a disseminar, a espalhar o evangelho por todos os quatro cantos desta terra, em função que estamos transmitindo os nossos cultos, quer na congregação, quer nos nossos
seus lares, quer em reuniões particulares, nós estamos divulgando a palavra do Senhor. E este evangelho da salvação, o evangelho que traz paz à alma do homem, está sendo propagado nos 4 cantos da terra. E cabe a nós somente glorificar, exaltar, bendizer a este Deus que é vivo e eficaz e que está trabalhando nesse tempo presente de uma maneira muito especial. Em Lucas, no capítulo de número 24, nesta noite Deus tem algo especial para a sua vida, trazendo na passagem em que 2 discípulos estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, e no verso de número 24 ao 27, a Bíblia Sagrada, você que está no seu lar pode nos acompanhar aí com a sua Bíblia Sagrada, tomando posse assim da palavra de Deus. Lucas capítulo de número 24, o verso 24 ao 27, nos diz assim a palavra de Deus. Você pode até pegar a sua Bíblia aí no seu lar, abri-la e acompanhar conosco esta passagem, essa porção maravilhosa da palavra de Deus, e assim ir se alimentando, absorvendo o que Deus verdadeiramente tem para a sua vida nesta noite. Lucas capítulo de número 24, a partir do verso 24 nos diz assim: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Nós vemos na Santa Palavra de Deus um momento de grande aflição e angústia para 2 homens que estavam vivenciando um evangelho que não lhe trazia paz para a sua alma, um evangelho de teoria, um evangelho didático, um evangelho de teologias, mas eles vivenciavam algo que não era prático para o seu coração. Vemos esses 2 homens trazendo uma angústia e uma aflição tão grande para o caminho em que estavam percorrendo, trilhando um caminho reverso, um caminho distante do centro da vontade de Deus, pois aqueles homens estavam saindo de Jerusalém, saindo do centro da vontade de Deus e distanciando da presença de Deus em caminho a uma aldeia chamada Emaús, distante poucos quilômetros sim de Jerusalém, mas na verdade aquele trilho, aquele caminho, aquela jornada que aqueles homens estavam percorrendo era uma jornada de tristeza e angústia. Estavam interrogando-se a si mesmos, estavam interrogando-se uns aos outros, estavam conversando acerca de tudo quanto estava acontecendo e que havia acontecido naqueles dias em Jerusalém. Um dos discípulos, a Bíblia relata muito bem, fala o seu nome, chamado Cleopas, e aquele homem perguntava ao seu outro amigo acerca do que tinha acontecido e por que tinha acontecido e de que forma havia acontecido. Aqueles homens estavam tristes e angustiados porque a sua esperança já tinha se esvaído, a sua esperança já tinha ido embora. Eles achavam que o que estava acontecendo lhe traria paz, mas depois que Jesus morreu, que foi crucificado, eles se entristeceram, não deixaram que a promessa de Deus invadisse o seu coração. Ainda que tivesse promessa de Deus, eles não tinham a sua espiritualidade voltada para o que Deus lhe havia prometido. Eles receberam o Evangelho e viviam o Evangelho de teoria e de suposições. Eles não viviam o Evangelho da prática. Tanto que após Jesus morrer e ser crucificado,
3 dias depois eles se entristeceram, mesmo tendo ouvido das mulheres que Jesus havia ressuscitado. E os discípulos que correram até os sepulcros o testificaram que Jesus estava vivo. Mas eles não creram, porque eles não viram Jesus. Eles não viram concretizar-se aos seus olhos aquilo que Jesus lhe havia prometido. E por isso deixaram o centro da vontade de Deus e se distanciaram dela, indo para a sua aldeia, voltando para os seus afazeres e deixando a promessa de Deus para trás. Só que o Deus que nós servimos, Ele tem cuidado de nós. Nós somos crentes sim, temos a promessa do Pai sim, e vez por outra entristecemos os nossos corações, vez por outra a nossa fé ela desfalece. Vivemos certos momentos de tanta angústia e aflição que às vezes esquecemos da promessa do nosso Pai. Sabemos que o Deus que nos prometeu, Ele é fiel e verdadeiro, e nenhuma das suas promessas cai por terra, todas se cumprem, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É em momentos de aflições que esquecemos de Deus, é em momentos de angústia que esquecemos que Deus está conosco. Vivemos isso de maneira clara nesses últimos dias, aonde um vírus tem calado muita gente. Muitos crentes que vivem o evangelho da teologia, o evangelho didático, o evangelho somente da teoria, tem ficado para trás, tem deixado o centro da vontade de Deus e se resguardado no seu lar, e dentro do seu lar tem esquecido que ali na sua casa a igreja também está de portas abertas. Ali também é lugar de glorificar, ali também é lugar de exaltar, ali também é lugar de sentir a presença de Deus dentro do seu coração, é lugar de cultuar ao Senhor. Esquecem que o Deus que fez promessa está presente. Jesus foi ao encontro dos 2 discípulos que estavam retornando a Emaús. Jesus se fez presente naquele lugar, naquela trajetória, naquele caminho de angústia e de dor. Jesus se apresentou aos discípulos no caminho de Emaús. Só que a angústia fez com que os olhos daqueles homens fossem fechados. O desespero e a aflição daqueles corações fez com que eles não pudessem contemplar Jesus face a face. Eles olhavam e não viam. Como isso? A angústia cobriu os seus olhos. Faz-me lembrar de Marta, quando desesperada foi até Jesus, quando Jesus chega a Betânia e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus responde a Marta o que ela precisava. Jesus responde a Marta o que ela tinha verdadeiramente necessidade de ouvir: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. É a resposta exata que Marta estava esperando. Só que a angústia de Marta lhe impediu de ouvir a voz de Jesus. Não deixe que nesses dias tribulosos, nesses dias difíceis, nesses dias de angústia, impeçam que você ouça a voz do seu Deus. Nos últimos dias Deus tem falado, e tem falado de forma muito poderosa. Deus tem conversado com a igreja, e não deixe que a angústia lhe impeça de ouvir a voz de Deus. E hoje Deus brada ao teu coração, hoje Deus fala à tua alma, hoje Deus fala com você para moldar o seu formato, para mudar o seu jeito de ser, para lhe transformar num crente de prática, num crente que deixa a teoria, a teologia, a didática e pratique o verdadeiro evangelho da salvação. Jesus apareceu aos discípulos no caminho, e aqueles discípulos não entenderam, não souberam com quem estavam conversando. Ainda interrogaram a Jesus e perguntando: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe tu o que tem acontecido acerca de
Jesus Cristo, que nós até esperávamos que fosse o nosso Redentor, esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel, mas não aconteceu conforme estávamos esperando. Os sacerdotes, os nossos príncipes o prenderam, o condenaram à morte e o crucificaram, e hoje já é o terceiro dia que isso aconteceu. E Jesus olha para aqueles homens e diz: olha, nécios e tardos de coração. Quer dizer, olha, homens tolos, olha, homens sem entendimento, vocês não entendem tudo quanto a lei ou os profetas relataram que iria acontecer. Vocês não leram Isaías, vocês não leram Jeremias e os outros profetas que relataram que Jesus iria morrer, mas ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. E Jesus abre as escrituras para aqueles homens, mas nós vemos dentro do decorrer daquelas explicações de Jesus, eles não puderam entender, porque o apóstolo Paulo chegou a frisar que a letra por si só mata, o que testifica e o que vivifica o homem é o Espírito Santo de Deus, e aqueles homens não estavam cheios do Espírito, eles só tinham entendimento de palavras e não tinham o Espírito para lhe dar vida. E Jesus abriu a Escritura e eles não absorveram o que Jesus estava pregando. Não que a Escritura não eram boas, eram. Jesus estava falando sobre a Sagrada Escritura. Não que o pregador não era bom, não, era o melhor pregador que existiu e ainda existe em nosso meio, Jesus Cristo de Nazaré. Era Jesus que estava pregando para os discípulos no caminho de Emaús, mas eles tinham o seu coração fechado, eles tinham os seus olhos vendados, e a palavra de Deus não estava fluindo em seu coração. E nós até pensamos: mas a palavra foi lançada em vão, a palavra foi lançada e ela não frutificou no coração daqueles irmãos. Naquele momento não. Só que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela nunca deixa de executar no coração do homem aquilo pelo qual ela foi lançada e designada a fazer. A palavra de Deus, ela é poderosa, e chega a se dizer a palavra de Deus que ela é penetrante, muito mais que uma espada afiada de 2 gumes, porque ela penetra na divisão da alma e do espírito, ela vai no profundo do ser do homem e ela alcança aquilo pelo qual ela foi enviada. A palavra de Deus, ela chega aos corações. A palavra de Deus, ela transpassa a casca e a barreira de pecado que envolve o coração do homem e atinge o íntimo do coração, o sentimento mais profundo. Ela vai e alcança e transforma a natureza humana. Jesus pregou para aqueles homens, e já chegando até a casa daqueles homens, Jesus fez com que ia passando, e aqueles homens caíram em si e começaram a vivenciar o Evangelho. Deixaram o Evangelho de teologias e de perguntas e respostas, o Evangelho didático, para começar a praticar o Evangelho. Convidaram Jesus para hospedar em sua casa. O crente, ele tem um coração amoroso, um coração que não deixe que a dificuldade dos outros não lhe aflige. Não, aflige sim. Você vai de encontro à necessidade dos outros para acalentar aquela alma que está sofrendo. E aqueles homens convidaram Jesus para entrar em sua casa e partilhar com eles o pão, a última refeição daquele dia, pois já estava anoitecendo, era o momento que o dia já estava escurecendo, e Jesus entrou na casa daqueles homens. E ao entrar na casa daqueles homens, começou a acontecer a grande mudança pelo qual Jesus foi em direção àqueles homens para fazer. A mudança começou quando Jesus entrou na casa dos discípulos, assentou à mesa, e aqueles discípulos ofereceram a Jesus o pão, e Jesus partiu o pão dando graças, e aqueles homens
abriram os seus olhos, reconheceram a Jesus. E ao reconhecer a Jesus, Jesus desapareceu. Mas por que Jesus desapareceu naquele momento? Porque o que Jesus foi fazer aconteceu naquele exato momento em que os olhos daqueles homens abriram. E Jesus já não precisava estar ali em carne e osso, não. O Espírito de Deus começou a penetrar no coração do homem. Você não precisa ver Deus, você não precisa ver Jesus, você não precisa ver o Espírito Santo, você não precisa ver os milagres de Deus, não. Você precisa deixar que o Espírito Santo entre no teu coração, que faça morada na tua alma, para que você sinta Jesus na sua vida e a sua vida seja transformada. É necessário, primeiramente, que você abra a porta da tua casa, que você deixe Jesus entrar no seu lar, para que Jesus possa trabalhar de maneira sobrenatural e mudar a sua vida, e mudar a vida dos seus familiares, e mudar a condição da sua casa. Deixe que Jesus entre e faça um milagre em sua vida. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu porque aqueles discípulos agora creram que Jesus estava vivo. Eles viram e passaram a crer: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou dos mortos. É verdade o que as mulheres disseram, é verdade o que os discípulos disseram. Ele vive, ele ressuscitou. E como pode nós andarmos com ele todo aquele caminho e não sentimos a sua presença? Porque ardia em nosso coração quando ele abria as escrituras para nós. O nosso coração pegava fogo ao ouvir a sua voz, e nós não entendíamos quando ardiam os nossos corações. Jesus tem falado aos nossos corações, Jesus tem trabalhado em nossa vida, mesmo nas angústias, na dificuldade e na aflição. Jesus tem trabalhado. Muitas das vezes arde o nosso coração e nós não percebemos. Jesus está trabalhando em nossa vida, Jesus está trabalhando em nossos corações. Jesus quer fazer mudança radical na nossa casa. Por isso a necessidade de entendermos e absorvermos tudo quanto Deus tem para nós. E aí os discípulos foram transformados. E ainda de noite eles correram e voltaram a Jerusalém. Voltaram a Jerusalém para quê? Para praticar o ofício de discípulos. Eles eram discípulos, não tinham que voltar atrás. Eles eram discípulos, tinham que permanecer no centro da vontade de Deus. Eles eram discípulos e precisavam estar em Jerusalém, reunidos em Jerusalém, para que do alto fosse revestido de poder e ser testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então os discípulos correram para Jerusalém, para o centro da vontade de Deus, e foram verdadeiros discípulos de Jesus. Aleluia. E na verdade nesta noite em que o Espírito de Deus reservou esses momentos para falar ao teu coração, é certo que não só aqui dentro da igreja, mas os irmãos que estão nos ouvindo, os irmãos que estão nos acompanhando nessa live, nós sabemos que Deus tem uma mensagem direta ao teu coração, porque o Deus que nós servimos não é um Deus de rodeio, não é um Deus que fala por mistérios, não. Ele revela a sua palavra, do seu querer para o nosso coração. E Deus te fala nesta noite de maneira clara que você precisa vivenciar o Evangelho, deixar o Evangelho teórico para o lado, e nesses momentos de angústia e aflição, anunciar que Jesus tem poder para destruir o vírus, Jesus tem poder para resolver o problema, Jesus tem poder para lançar por terra toda essa dificuldade, Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para salvar. Para isso há uma necessidade em mim e você abrir a porta do nosso lar, abrir a porta do nosso coração e chamar a Jesus para entrar e cear conosco, de Jesus entrar e fazer morada em nossos corações. Para quê? Para que nós possamos
Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o único que vai nos levar aos céus. Certa feita Pedro pôde afirmar que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, como disse Jesus, a não ser por Ele. Então que nesta noite esta poderosa palavra possa penetrar no seu coração e fazer como fez com os discípulos de Emaú, arder em seu coração, queimar em seu coração, para que você possa absorvê-la, poder pôr ela em prática, para que a sua vida viva e viva com abundância. Nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum mal chegará à tua casa, porque o Todo-Poderoso é aquele que cuida de você. Como galinha que põe os seus filhos debaixo das asas, saiba, Deus assim faz com você e com os seus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.